presidente de associações, confederações, profissionais de imprensa, senhoras e senhores. As instituições financeiras são como um lubrificante do crescimento econômico. O crescimento econômico depende de crédito. E nós estamos conversando aqui sobre a posse de 3 presidentes de 3 instituições extraordinariamente importantes na história brasileira: Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica Federal. A noção mais importante que nós temos que guardar a respeito do desempenho dessas funções, elas são normalmente conhecidas pelo que fazem na ponta dos empréstimos. Então, a Caixa Econômica é a casa própria, os empréstimos para a casa própria, a população, moradia. Quando a gente pensa no Banco do Brasil, pensa no crédito para a agricultura, pensa nos empréstimos em geral, para manter a economia girando. Quando pensamos no BNDES, pensamos em capital de longo prazo, infraestrutura. Foi uma criação também do grande esforço de criação de infraestrutura do Brasil, lá atrás. Agora, tem um problema que é o outro lado dessa equação, que é o que acontece. O dirigismo econômico, eu tenho dito, corrompeu a política brasileira e travou o crescimento da economia brasileira. E o mercado brasileiro de crédito está também estatizado e também sofreu intervenções que foram extremamente danosas para o país. Quando o BNDES recebe aumento de capital para fazer projetos econômicos estranhos do ponto de vista de retorno sobre capital, estranhos do ponto de vista político, estranhos do ponto de vista de quem é o beneficiário do lado de lá, estranhos do ponto de vista de, aí uma tese estritamente econômica, de ajudar os mais fortes, dando capital de longo prazo justamente para as empresas campeãs nacionais. Nós, economistas liberais, não gostamos disso, achamos que isso distorce a economia, a rentabilidade do capital, distorce a alocação de investimento, derruba a taxa de crescimento, transfere renda perversamente e assim por diante. Da mesma forma, quando falamos do que já aconteceu lá atrás, o Banco do Brasil também já capotou antes, já recebeu aumento de capital e mantém também o mercado de crédito segmentado. E, finalmente, a Caixa Econômica Federal também, que foi vítima de saques, fraudes e assaltos aos recursos públicos. Como vai ficar óbvio, muito à frente, logo à frente, à medida que, como diz o presidente, essas caixas pretas forem examinadas. Então, nós saudamos a posse dos nossos presidentes à frente dessas instituições como um olhar novo. E a explicação mais simples que eu posso dar é exatamente a seguinte: quando você divide o mercado de crédito em 2, esse mercado estatal e o mercado livre, o que acontece é que o dinheiro é barato para quem se beneficia do lado de cá. Em princípio, não tem nada errado se quem está se beneficiando é o povo simples e pobre. É o subsídio para a casa própria de quem tem baixa renda. Isso é aceitável, é desejável e tem que ser orçado no Tesouro e aprovado pelo Congresso. Quanto é que nós vamos dar em subsídio para a população de baixa renda e pobre? Não tem problema nenhum nisso. Você não pode usar a desculpa de que existem instituições para fazer transferência de rendas corretas para as classes mais pobres, para concentrar o poder ali, e aí você desvirtua o funcionamento dessas instituições. Então, se você achar dinheiro, recursos públicos, está sendo passado exatamente de uma forma regressiva, transferindo renda regressivamente, transferindo renda em falcatrua, ou para aliança política, ou para ajudar amigos dos reis, quer dizer, empresários que são amigos, que chegam mais perto do poder econômico em Brasília, compram influência parlamentar, está errado. E esses presidentes vão assumir sabendo disso, que essa é a tarefa deles, é fazer a coisa funcionar direito, fazer a coisa funcionar da forma certa. Então, o que existe hoje é um dinheiro barato, que está sendo desvirtuado aqui, e um dinheiro muito caro do outro lado. Não só porque o governo reduziu o pool de recursos à disposição da economia, porque quando ele pega uma parte importante daquilo
e bloqueia, através justamente da estatização do crédito. Quando esse crédito é estatizado, sobra menos para o resto do Brasil. E aí os juros são absurdos. E, além disso, para fazer essa generosidade, às vezes correta, socialmente correta, mas às vezes socialmente perversa e muitas vezes corrupta, quando estão fazendo esses favores do lado de cá, financiam com o endividamento em bola de neve do lado de lá. Então, um juro vai para a Lua, que é o juro que o povo brasileiro, 200 milhões, experimenta, e o outro juro é baratinho. E é esse tipo de distorção que essa equipe vai tentar eliminar, nos 3 segmentos. Nos 3 segmentos. É simplesmente isso que eu tenho a dizer. Acho que o time comunga da mesma filosofia. Essa filosofia é a filosofia do presidente. O presidente passou essa filosofia, quer dizer, a campanha dele foi em cima disso, quer dizer, vamos fazer a coisa direito, em cima de princípios e valores corretos, vamos acabar com falcatrua, com esse tipo de coisa. E nós estamos equipando o presidente tecnicamente para fazer essa entrega aos eleitores e, na verdade, a todo o povo brasileiro que cansou de assistir esse desvirtuamento das funções públicas. E, principalmente, no nosso caso específico aqui hoje, um desvirtuamento usando a máquina de crédito do Estado. A máquina de crédito do Estado sofreu desvirtuamento. Perderam-se os bancos públicos, e eu usei essa expressão antes, através de associações perversas entre piratas privados, burocratas corruptos e algumas criaturas do pântano político. Isso não é o futuro que nós queremos para o país. Obrigado. Convidamos